Continuando, então, né, a gente percebe que como Kardec foi prudente. A Gênese é um livro, né, que vai falar sobre questões muito polêmicas, que ao longo dos tempos levantaram muitos questionamentos. Portanto, era necessário que antes houvesse a consolidação das ideias trazidas pelas obras anteriores. E foi o que aconteceu. A gente sabe também que Kardec era instruído pelos espíritos. Então, principalmente a parte que fala dos milagres e das predições, né, para elas é necessário o estudo das obras anteriores. Tudo, porque tudo ao seu tempo. Porque senão o que seria um benefício, como diz ele, oferecido fora do tempo, poderia se transformar num problema. Na questão 17 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os Espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, possivelmente no outro, quando estivermos em condições, teremos outras revelações, teremos outros aprendizados. Na questão 18, então, do Livro dos Espíritos, ele pergunta, Kardec continua perguntando: penetrará o homem um dia os mistérios das coisas que lhe estão ocultas? E os Espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ainda não é, gente? Então, ele sempre vai nos informando de que o progresso é contínuo, ele existe, depende de nós, é a nossa caminhada ser mais breve ou não. Então, notemos que primeiro, né, na questão 17, ele diz que não neste mundo, e depois ele diz que ainda não possui. Então, depende de nós, né? Quer dizer que um dia nos será permitido o conhecimento, mas não agora na condição que a gente se encontra, né? Porque não nos será benéfico. É preciso que trilhemos o caminho da paciência para que tenhamos um dia a condição de entender a grandeza de Deus e da sua criação. E isso me faz lembrar uma passagem de Santo Agostinho, que ele relata no livro Confissões, né? Agostinho, ele conta que ele estava muito angustiado, pensando sobre Deus, né? Porque é um livro interessante, tá, gente, para ler, Confissões de Santo Agostinho. Então, ele conta, porque ele foi uma pessoa muito rebelde, tinha muito dinheiro, era um homem, né? Assim, que levava a vida à la vontade, fazendo coisas que... E aí, ele, certo dia, devido à fé da sua mãe, que é Mônica, ele então se converte. E ele estava um dia muito angustiado, pensando sobre Deus, a criação, né? E ele meditava, ele queria entender profundamente como se dava a obra da criação divina. Mas ele pensou tanto que a sua mente caiu em exaustão. E então ele resolve caminhar, né? Ele morava ali em Ipona, e ele foi caminhar na praia, e lá chegando havia uma criança. Então ele, olhando à distância, a criança fazia movimentos repetidos, ia ao mar, à beira-mar, e trazia algo nas mãos que ele colocava então num buraquinho ali que fizera na areia. Então Agostinho se aproxima e percebe que a criança tem nas mãos uma conchinha. E com essa conchinha ele vai na beira-mar, pega a água e joga no buraco, né, na terra. E ele pergunta à criança: o que você está fazendo? E a criança lhe diz ingenuamente, né: eu quero colocar toda aquela água que está lá, né, no mar, aqui, nesse buraco. Mas Agostinho então responde: mas você não vê que isso é impossível? E a criança, né, lhe retruca, lhe diz: e você também não percebe que a sua pequenez
não lhe permite conhecer a grandiosidade de Deus? Olha, Agostinho então se assusta, né, com a resposta daquela criança. E quando ele vira, né, a criança havia desaparecido. Ele então percebe que aquela era uma resposta da espiritualidade para as suas indagações, ou seja, é preciso ter paciência. Mas mesmo não respondendo aquilo que Agostinho queria, ele não ficou sem resposta, né? Porque Deus nunca nos deixa, como diz o Evangelho, Deus nunca está pobre de misericórdia. Então, ele veio responder não da forma que Agostinho queria, mas que ele ainda não estava preparado para aquilo tudo, né? Para a imensidade, a grandiosidade da resposta que ele queria. Então é preciso que tenhamos paciência, humildade, que respeitemos o tempo, né? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, não é verdade? Então podemos sim conhecer alguma coisa, mas não todas as coisas. Como diz o Livro dos Espíritos, o véu se levanta à medida que nos depuramos. Mas como vamos fazer isso se colocamos, por exemplo, empecilho em ler uma obra que vai abrir o nosso leque de entendimento, como, por exemplo, essa que estamos citando, a Gênese, não é verdade? Então, é escalando a montanha evolutiva que nós ampliaremos os nossos horizontes. A obra vai nos falar, né, no caso a Gênese, ela vai nos falar da criação, como tudo se iniciou, a questão dos dias, que na realidade não eram dias como a gente entende atualmente, eram períodos, porque se está escrito que os astros, né, ou seja, o Sol, a Lua e as estrelas foram criados no quarto dia, como então foram contados os dias anteriores se não havia luz? Não é verdade? Então a Gênese nos traz esclarecimentos a respeito disso. A parte dos milagres, né? Como e por que aconteciam? Será que realmente eram milagres? Falamos sobre isso nos trabalhos anteriores, né? A questão dos milagres. Porque milagre é entendido, né, de uma forma equivocada como algo sobrenatural, ou seja, que está fora da lei, que não é explicável. Será que é isso? A gente sabe que nas leis de Deus tudo é explicável, tudo é explicado. E na parte das predições, da Gênese, vai falar sobre as previsões, né? O futuro, os profetas e as profecias, as previsões de Jesus, como isso era possível. Essa obra nos dará as explicações que precisamos para entender como tudo isso acontecia, como acontece. Fornece a explicação para uma série de fenômenos incompreendidos, como, por exemplo, como é que Moisés dividiu o mar, não é verdade? Para que todos passassem ali, e tantos outros fenômenos que até então a gente não compreende, ou não compreendeu ainda porque não leu a Gênese, não é verdade? A doutrina nos esclarece, né, através dessa obra, de uma forma assim muito tranquila para o nosso entendimento. Então, na introdução, Kardec nos diz que a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, as pessoas passaram a ter melhor compreensão. No princípio, como tudo é novo, o Livro dos Espíritos, quando foi lançado, causou receio, né? E aqueles que acreditavam deter a verdade, como era a questão da igreja, se levantaram em protesto. E a gente sabe que Kardec sofreu muitas represálias, né? Porque naturalmente, né, do ser humano, nós somos avessos a mudanças, até por conta do nosso instinto de conservação. Embora não justifique muitas vezes, ou vez nenhuma, certas atitudes que tomamos em função disso, não é? Por isso, nesse período de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, até 1868, quando então foi autorizado, pelos Espíritos a publicação da Gênese, Kardec, ele diz no 10º parágrafo da introdução,
O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, ele completou seu primeiro período decenal, ou seja, ele fez 10 anos. Então, nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases o livro assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Kardec continua dizendo: nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, ou seja, passaram-se 10 anos até o lançamento da Gênese e nada do que havia sido escrito no Livro dos Espíritos fora desmentido pela ciência. Ao contrário, permanecem até os dias de hoje. Então, o que nos falta? Falta-nos a apurada moralidade, como diz Arthur Valadares, para lidar com certos conhecimentos. Por isso, a sabedoria divina nos restringe, restringe o universo que podemos alcançar, segundo a condição em que estamos. Mas, quanto à Gênese, há 154 anos, nos foi autorizado conhecê-la, estudá-la. Então, queridos irmãos, é necessário irmos de encontro a essas explicações. Importante, Kardec destaca ainda na introdução que os mesmos cuidados que ele teve com as obras anteriores, não é de colocar apenas informações que passavam pela universalidade dos espíritos e das comunicações, ele teve também ao compilar e fazer a Gênese. Ele diz: com exceção de algumas teorias ainda hipotéticas que constam na obra, mas eu tive o cuidado de destacá-las como tal. Ou seja, ele faz menção de que aquilo não é verdade, é uma hipótese. Disse ele: são teorias que precisam do tempo para serem consolidadas ou modificadas, retificadas. Ele continua dizendo lá no finalzinho da introdução que muitas das informações colocadas na Gênese foram retiradas da Revista Espírita, pois esta era para ele um meio de pesquisa, onde ele colocava ali e recebia as informações da espiritualidade. Então ele escreve que a revista para nós, diz ele, representa muita vez um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como parte constitutiva da doutrina. Então, é isso, tudo que Kardec nos trouxe está plenamente fundamentado, porque o Espiritismo, como diz Leon Denis no capítulo 8 do livro Depois da Morte, cujo título é A Crise Moral, Denis nos diz, do exame precedente resulta que 2 sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Então ele se refere ali à ciência, que naquela época era, parecia destituída de ideias, de ideais, e do outro lado a religião, em busca de provas, não é verdade? Porque era muito era muito calcado nas questões miraculosas, que a gente vai estudar. Ou seja, de um lado, algo que nos tocava o sentimento, que era a religião, e do outro, uma força que falava a nossa razão, que é a ciência. Então, falava ao nosso intelecto. Encontrávamos nós, o ser humano, a humanidade, em meio a uma briga colossal. E nesse contexto de extrema hostilidade, gente, Deus é maravilhoso, nos socorre sempre. Então, nesse período que a doutrina espírita chega para pacificar os nossos corações e responder aos nossos questionamentos. Por isso, meus irmãos, o nosso desejo é de que não percamos mais tempo, porque, como diz a música, não temos mais o tempo que passou,
mas temos o tempo que ainda nos resta, não é verdade? Temos todo o tempo do mundo, mas que possamos aproveitá-lo para a melhor, né? Para melhorar as nossas aquisições morais. Porque só através dessas aquisições é que vamos o quê? Nos elevar, não é verdade? Para quê? Para atingirmos, para alcançarmos o nosso propósito de sermos pessoas melhores. Então a nossa sugestão é que os irmãos façam a leitura do livro para consolidar esses estudos, porque como já dissemos, vamos fazer uma síntese para que não fique muito cansativo. Quem não tem o livro físico é uma obra que encontramos disponível na internet, por ser de domínio público. Então desejamos a todos vocês uma semana de muita paz, de reflexões, de muitas aquisições morais. Fiquem com Deus. Muita paz, meus irmãos.